Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. Próximos 5 anos, 13 mil quilômetros de ferrovias no Brasil devem receber investimentos. Semana terminou tendendo para alta na maioria dos estados produtores de boi gordo. Receita cambial das carnes de frango, bovina, suína e peru, transcorridos no primeiro semestre, ultrapassou e somou 10 bilhões de dólares. Doutora Fernanda Chaveiro da Silva vai comentar sobre a terceirização no meio rural e como fica o trabalhador rural com essa nova lei. Retomada das compras de carne bovina in natura brasileira pelos Estados Unidos é esperada para os próximos dias. E Guido Juliano vai comentar sobre o agronegócio. O agronegócio está começando. Segundo a Associação Brasileira de Indústria Ferroviária, nos próximos 5 anos, 13 mil quilômetros de ferrovias no Brasil devem receber investimentos de até 25 bilhões de reais em função do vencimento da renovação antecipada de concessões que estão para vencer daqui a 15 anos. O desejo do governo federal seria promover uma repactuação dos compromissos assumidos em cada trecho e estabelecer novas metas de investimentos. Os novos aportes trariam mais escoamento de grãos e maior uso da malha ferroviária no país. Para a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, ABIFER, o maior escoamento de grãos por ferrovias pode acontecer já em 2018. Atualmente, as cargas agrícolas são responsáveis por aproximadamente 12% do transporte ferroviário nacional e este percentual deve se elevar ainda mais com as prorrogações, pois são produtos cada vez mais movimentados por meio de ferrovias. Além disso, segundo a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, um dos grandes fatores que contribuem para o aumento do escoamento é a super safra de cereais, oleaginosas e leguminosas, que tem um volume de 241 milhões de toneladas agora neste ano. E para atender a toda essa demanda, a indústria ferroviária está investindo ainda mais na fabricação de vagões, produtos e serviços especificados para o mercado agrícola. Apesar de um fechamento de semana com preços abaixo da expectativa de mercado para o boi gordo, a semana terminou tendendo para alta na maioria dos estados produtores e já se observou indústrias ofertando preços maiores pela matéria-prima a partir dessa semana. Com isso, das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, houve alta em 5, considerando o preço a prazo. A exceção ficou por conta do Rio Grande do Sul, onde a oferta de boiada é maior. Em São Paulo, por exemplo, parte dos frigoríficos iniciou o dia fora das compras, aguardando uma melhor leitura de como o mercado irá se comportar. No estado, vale ressaltar que as programações das indústrias giram em torno de 4 a 5 dias, o que limita as empresas a seguirem com a estratégia de pressão de baixa mais intensa. De maneira geral, mesmo com a demanda patinando, a oferta de animais terminados é baixa, o que pode mudar o comportamento dos preços, principalmente com o início do mês se aproximando, época em que, sazonalmente, há uma melhora por parte da demanda. A receita cambial das carnes de frango, bovina, suína e também de peru, transcorridos agora nos primeiros 2 terços de 2017, somou 10 bilhões de dólares, aumentando 7,7% em relação aos mesmos 8 meses do ano passado. E quem mais continua contribuindo para esse resultado é a carne de frango, cuja receita apresentou um incremento de 6,11% e representou 47,5% do valor total acumulado no período. Com 5,32% de expansão, a carne bovina contribuiu com outros 37%. A carne suína teve uma expansão de 24%, a carne de peru uma expansão de apenas 0,13% e ficou com os outros 12,7% do total.
Todos esses ganhos ocorreram em função exclusivamente do preço médio, porque as 4 carnes registraram queda de volume. É verdade que, neste caso, que a carne bovina registrou um pequeno aumento de 2,24% nos embarques do produto in natura, mas ele acabou totalmente neutralizado pelo recuo de mais de 23% no volume de carne industrializada. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. Para São Miguel do Araguaia, Minaçu, Poce e Aruanã, tempo nublado e pancadas de chuva. Muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 35 a máxima e 20 a mínima. Minaçu, 34 a máxima e 23 a mínima. Poce, 36 a máxima e 28 a mínima. Aruanã, 37 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 33 a máxima e 21 a mínima. Itaberaí, 34 a máxima e 23 a mínima. Cristalina, 31 a máxima e 19 a mínima. Mineiros, 34 a máxima e 17 a mínima. E Rio Verde, 30 a máxima e 18 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, a doutora Fernanda Chaveiro da Silva vai comentar sobre a terceirização no meio rural. Como fica o trabalhador rural com essa nova lei? Retomada das compras de carne bovina in natura brasileira pelos Estados Unidos já é esperada agora para os próximos dias. E Guido Juliano vai comentar sobre produção e meio ambiente. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com a doutora Fernanda Chaveiro da Silva. A doutora Fernanda é advogada, mestre em agronegócio pela Universidade Federal de Goiás, especialista em direito empresarial e professora universitária. E nós vamos falar de um tema interessante, principalmente para você que trabalha como terceirizado. Nós vamos falar sobre terceirização no campo, no meio rural. Doutora Fernanda Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. E agora, como é que fica o trabalhador rural com essa nova lei de terceirização? Já está valendo? Sim, já está valendo desde abril. E só para a gente poder situar, antigamente, como é que funcionava? A terceirização, ela consistia em transferir a uma outra empresa determinados serviços, chamados serviços de suporte, que são atividades meio, para que as empresas elas pudessem desenvolver sua atividade principal, que seriam as atividades fim. E aí, com o advento dessa nova lei, acabou essa diferenciação entre atividade meio e atividade fim. Então, hoje, até mesmo as atividades fins, elas podem ser objeto de terceirização. Então, vamos supor, por exemplo... Terceirização individual, pessoal. Não precisa ser empresa. No caso, ele vai ter que estar regulamentado, Entendi. o empregado ele vai ter que fazer parte de uma empresa registrada na junta comercial. Entendi, certinho. Tá? Então, voltando aqui, vamos supor, por exemplo, uma empresa de insumos. Essa empresa de insumos, antigamente, ela só poderia terceirizar atividades menos significativas, que seria, por exemplo, de limpeza, de transporte ou até mesmo de segurança. Agora, não, ela pode, por exemplo, terceirizar um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola para poder desenvolver as atividades ali dentro. E quais as principais, por exemplo, atividades rurais que poderão ser objeto de terceirização? Em se tratando de atividades rurais, nós vamos ter a agrícola, a pecuária, o extrativismo vegetal ou animal e, além disso, pode haver também naqueles processos de transformação do produto advindo da atividade rural. Seria a agroindústria, por exemplo? Sim, na agroindústria também. Tá. Agora, pode, por exemplo, uma tomadora de serviços demandar dos trabalhadores, certo? Certo. Serviços em atividades distintas das que, por exemplo, foram objeto de contrato com a empresa prestadora de serviço? Não, não pode. Por isso é bom no contrato, na hora que for celebrar esse contrato, estar especificado quais são as atividades que aquele trabalhador ele vai prestar à tomadora de serviço e, além disso, deve-se especificar também o tempo desse serviço, o tempo que ele vai estar prestando o serviço, bem como o valor que vai ser pago a ele. Então, ele não pode
o tomador de serviço chegar e falar assim, ó, além daquela atividade que você estava prestando, vamos também fazer essa outra. Isso não pode. Somente aquilo que estiver assinado no contrato. Isso. Quer dizer, então, que eu, por exemplo, eu posso abrir uma empresa, no meu nome, empresa minha, e eu me terceirizar. Não, no caso não pode. Isso já seria uma pejotização, é um outro instituto do direito do trabalho. Entendi. Isso seria pejotização. Terceirização é um outro instituto. Terceirização é quando existe uma... Mas é muito complicado essas leis, nossa, é muito bagunçado isso aí. Terceirização é quando existe uma empresa, essa empresa ela tem que ser cadastrada na junta comercial e aí ela contrata os empregados e esses empregados eles vão trabalhar para uma outra empresa. Isso é a terceirização. Agora, a pejotização é quando você, pessoa física, tem que se tornar uma pessoa jurídica para poder exercer uma atividade. Entendeu? Quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dessa relação de terceirização, existe assim algum vínculo empregatício? Não, não existe vínculo empregatício. O empregado ele não vai ter nenhum vínculo, seja com a empresa prestadora de serviços ou seja com a empresa tomadora de serviços. Não existe vínculo nenhum. Mesmo que eu trabalhe 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não, não vai ter vínculo. Entendi. Embora ele tenha direito ali às suas verbas trabalhistas, Entendi. como trabalhador normal, não existe vínculo. A não ser que esse contrato de trabalho ele tenha sido de forma fraudulenta. Aí sim, aí é outro para caso. Descaracterizar, aí sim pode ser considerado não terceirizado. Tá né? certo, tá bom. Eu conversei com a doutora Fernanda Xavier da Silva e nós falamos sobre terceirização. É um tema muito interessante que tem que ficar ligado, tanto quem contrata como quem é contratado, certo? Certo. Doutora Fernanda Xavier da Silva, muito obrigado pela sua participação e até o próximo. Até o próximo. Obrigado. Bom dia. E depois do intervalo, você vai ver que as retomadas das compras de carne bovina in natura brasileira pelos Estados Unidos já é esperada agora para os próximos dias. E Guido Juliano vai comentar sobre produção e meio ambiente. É um minutinho só. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, a retomada das compras de carne bovina in natura brasileira pelos Estados Unidos é esperada já para os próximos dias. Frigoríficos dos Estados Unidos embargaram as importações do produto brasileiro em julho, depois da divulgação da Operação Carne Fraca, que investigou corrupção envolvendo fiscais sanitários, federais e funcionários de alguns frigoríficos brasileiros. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins Araújo. O Guido é agrônomo, ele é gestor de empresas e perito ambiental. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar de produção de alimentos e também de sustentabilidade, de meio ambiente. Guido Juliano, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bom? Ótimo. Como é que está Piracanjuba? Vai ou não vai? Nós estamos lutando aí para salvar um rio, né? O rio está acabando, gente. Vamos botar a barba de molho aí, porque vai faltar água. Guido, é difícil produzir e preservar ao mesmo tempo? Antônio, não é fácil por conta exatamente de todo esse desarranjo ambiental. Por esse fato, a cada ano, a cada cultura, se coloca mais pesticidas, né? E nós temos que repensar essa coisa porque é nossa obrigação investir no controle biológico, na pesquisa para que este meio ambiente não seja tão agredido, senão nós poderemos inviabilizar as safras dos anos seguintes. Nós podemos chegar numa situação de colapso por conta exatamente desta destruição do meio ambiente. Não só isso que nós enxergamos, mas a vida microscópica que está no meio ambiente que auxilia sobremaneira a produção de grãos. Ô Guido, a gente bate muito em defensivo agrícola, em veneno, em produto químico, a gente fala. Mas também tem um outro detalhe, a adubação também prejudica, né, Guido? Bastante. A própria adubação, ela vai prejudicando o solo, porque vai chegar um ponto que o solo também não vai aguentar. É igual a nós. No caso de veneno, vamos dizer assim, de produto químico, a gente está tomando antibiótico direto, né, Guido?
chega um determinado ponto que o organismo, o fígado, vai explodir. A incidência de muitas doenças, ela vem aumentando ao redor do Brasil, ao redor do mundo, e as pesquisas mostram, principalmente pesquisas extremamente sérias nos Estados Unidos e em vários países da Europa, que a incidência de vários tipos de câncer está intimamente ligada a moléculas que estão nos alimentos. Essas moléculas foram aplicadas no campo ou utilizadas na industrialização dos alimentos. Isso é uma situação preocupante, mas nós estamos numa economia globalizada, então o laboratório ganha dinheiro produzindo substâncias químicas para a agricultura, para a indústria e também substâncias químicas para combater o câncer. Ô Guido, nós temos um agravante muito sério, na minha visão. Não sei se você vai concordar ou não. Mas nós estamos vendo uma China em franco crescimento. Uma China que até há 20 anos atrás, a maioria das pessoas comiam arroz, basicamente só arroz. Hoje, uma boa parte da população já come arroz, uma carne, um frango, um suíno. Quer dizer, mudou muita coisa. E nós estamos vendo também um outro país, como a gente conversava antes do programa, a Índia, que apesar de ter as suas miserabilidades, ela tem um setor lá que está crescendo muito e melhorando muito o poder aquisitivo da população. Ou seja, nós brasileiros vamos ter que estar fornecendo muita comida ainda para a China e para a Índia. Mas esse é tema, Guido, eu queria falar no segundo bloco, depois do intervalo, tá? Você vai matutando aí o que você vai falar e daqui a pouquinho a gente volta para discutir sobre esses dois temas. É um minuto só. Eu estou de volta conversando com Guido Juliano Martins Araújo e estamos falando sobre produção de alimentos e sustentabilidade. Guido, como nós falamos no bloco passado, como é que fica a situação do Brasil ser aí, já está escrito isso, daqui mais uns 20 anos, 15 anos, o Brasil ser aí, fornecer 40% da alimentação que produz para o planeta? Antônio, de poucos anos para cá, nós sabemos, a China é um país muito pobre, um contingente populacional imenso, como a Índia. E ascenderam na sociedade chinesa mais de 400 milhões de chineses. E a primeira coisa, quando a pessoa sai da pobreza e melhora um pouco de vida, é comer melhor. E essa comida está vindo do Brasil. Então, são 400 milhões de chineses se alimentando melhor com produtos vindos do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo a mesma coisa acontecendo na China. A China... Na Índia. A Índia. E nós estamos assistindo esse contingente de indianos também precisando de alimentos. E o celeiro do mundo é o Brasil. E um dado só, Antônio. Somente 8% do território brasileiro é ocupado pela agricultura e por florestas plantadas. 19%, 20% são pastagens, que na maioria delas, elas estão em um processo de degradação muito avançado. Então, a nossa agricultura vai avançar sobre as pastagens. Nós não precisamos derrubar uma única árvore. E é isso que nós temos que trabalhar e a pesquisa que vem mostrando exatamente isto. Nós temos que implementar o que nós já dissemos, a agricultura, a integração agricultura-pecuária, integração agricultura-pecuária-floresta e aí por diante. Ô Guido, você participou de um evento em São Paulo agora, justamente sobre isso, né? Exatamente, o 6º Fórum do Agronegócio. A discussão sempre gira em torno de como nós vamos trabalhar o aumento da produção de grãos no Brasil, mas com respeito ao meio ambiente, com relação à sustentabilidade, Antônio. Então, é a tônica daqui para frente nós discutirmos sobre agricultura e sustentabilidade. Ô Guido, pode ter certeza absoluta de uma coisa. Se nós, de maneira geral, todos os brasileiros, sem exceção, quem mora no campo e quem mora na cidade, não adianta querer culpar o produtor rural, não, porque quem mora na cidade talvez estraga muito mais o meio ambiente do que quem trabalha no campo. Só que no campo fica mais visível, e aqui a gente está acostumado com tanta coisa errada que está acontecendo.
Mas se nós não tivermos educação, consciência, dentro de 15 a 20 anos, nós vamos ter problemas seríssimos de falta de água aqui em Goiânia. Não precisa pensar você que não vai acabar não, porque vai. Vai ter problema seríssimo. Nós não podemos mais abrir como está sendo aberto para loteamentos, Guido. Estão acabando com todos os riachozinhos que levam água, que são responsáveis pelos rios grandes. Exatamente. E a poluição urbana, ela vem do lixo doméstico e dos efluentes que nós chamamos de esgoto. É um assunto muito sério que os governantes terão que dar a destinação adequada a esses resíduos urbanos. Senão, nós vamos beber água de esgoto daqui a um dia. Guido, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até o próximo. À disposição. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. A produtividade de um grupo parece depender de como cada membro vê seus objetivos em relação aos objetivos da organização. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.